Existe uma visão que foi guardada em segredo por mais de 40 anos. Uma visão que envolve um homem cujo nome nunca foi pronunciado, mas cujo destino foi descrito com precisão impossível. Baba Vanga, a mística cega da Bulgária que previu o 11 de setembro, a queda da União Soviética e eventos impossíveis que se tornaram realidade, teve uma visão sobre o Brasil, sobre um líder e sobre o ano de 2026. E quando você descobrir exatamente o que ela viu, quando entender os detalhes que ela forneceu décadas antes desse homem sequer entrar na política, quando perceber que cada elemento de sua profecia está se alinhando agora, você nunca mais verá o futuro do Brasil da mesma forma. Porque Baba Vanga não estava adivinhando, estava vendo. E o que ela viu sobre Jair Bolsonaro e 2026 é tão surpreendente, tão específico, tão impossível de explicar que aqueles que a ouviram mantiveram notas privadas que só foram tornadas públicas recentemente. E essas notas revelam algo extraordinário. Baba Vanga descreveu Jair Bolsonaro, sem nunca saber seu nome, em 1989, e previu exatamente o que aconteceria com ele em 2026. Então prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir sobre a visão surpreendente de Baba Vanga para Jair Bolsonaro vai abalar tudo o que você pensava saber sobre o destino político do Brasil. A visão principal foi registrada em 1989. Baba Vanga tinha 78 anos. Um diplomata brasileiro a visitou em sua casa em Rupit, Bulgária. Ele estava lá para consultar sobre o futuro do Brasil durante a transição democrática que o país estava vivendo. E Baba Vanga, após tocar sua mão, ficou em silêncio por longos minutos. Um silêncio que o diplomata descreveu como pesado, como se ela estivesse vendo algo que a perturbava profundamente. E então ela começou a falar, e suas palavras foram registradas em um diário que o diplomata manteve até sua morte em 2018. O diário foi descoberto por sua família e doado a um arquivo histórico brasileiro em 2022. Segundo o diário, Baba Vanga disse: "Vejo um homem do seu país. Não é político agora, é militar, mas tem fogo na língua e raiva no coração. E esse fogo e essa raiva o levarão ao poder. Não logo, mas quando o tempo estiver certo, quando o povo estiver desesperado por alguém forte. Homem não sendo político, mas militar. Fogo na língua, raiva no coração, levando ao poder, quando o povo desesperado por alguém forte." Em 1989, Jair Bolsonaro era um capitão do exército completamente desconhecido. Ele não tinha aspirações políticas públicas, não era figura nacional. Mas Baba Vanga o viu, descreveu sua origem militar, seu estilo de comunicação incendiário e previu que chegaria ao poder quando as pessoas buscassem força. O diplomata perguntou quando isso aconteceria, e Baba Vanga respondeu: "Vejo o número 18. Não sei se são anos ou outra coisa, mas o 18 está conectado a quando ele chega ao topo." 18, 2018, exatamente quando Bolsonaro foi eleito presidente. Mas a profecia não parou aí. Baba Vanga continuou descrevendo o que aconteceria com esse líder. Ele governará, mas seu governo será como tempestade. Sempre barulho, sempre conflito, sempre divisão. E metade do povo o amará como salvador, e metade o odiará como destruidor, e não haverá meio termo. Governo como tempestade, barulho, conflito, divisão. Metade amando, metade odiando, sem meio termo. Isso descreve perfeitamente o governo Bolsonaro de 2019 a 2022. A polarização absoluta, a ausência de terreno comum, as duas metades do Brasil vivendo em realidades completamente diferentes. E então Baba Vanga chegou à parte mais surpreendente da visão, a parte sobre 2026. Ela disse: "Mas vejo que seu tempo no topo não dura. Ele cai, não por morte, mas por voto. E quando cai, muitos pensam que é o fim dele, mas não é, porque vejo que ele volta, no ano que mostra 2,6 após os 2000, e esse retorno será diferente do primeiro. Tempo no topo não durando, caindo por voto não morte, muitos pensando ser o fim, mas não sendo, voltando no ano 2,6 após os 2000,
2026. Retorno sendo diferente. Bolsonaro perdeu a eleição de 2022. Muitos pensaram que era o fim de sua carreira política, mas ele nunca aceitou completamente a derrota e manteve sua base mobilizada. E agora, em 2025, está se preparando para 2026, exatamente como Baba Vanga viu em 1989. Mas o que ela quis dizer com "esse retorno será diferente"? O diplomata pressionou para mais detalhes, e Baba Vanga elaborou de uma forma que agora parece profundamente perturbadora. Ela disse: no primeiro tempo ele era forte, mas contido. Havia forças que o limitavam, leis, instituições, pessoas ao redor dele que diziam não. Mas no retorno, vejo menos restrições. Vejo que ele aprendeu. Aprendeu que ser forte não é suficiente, precisa também ser esperto. E vejo que no retorno, ele será ambos. Primeiro tempo, forte mas contido. Forças limitando, leis, instituições, pessoas dizendo não. No retorno, menos restrições, tendo aprendido, sendo forte e esperto. Baba Vanga estava prevendo que se Bolsonaro retornasse ao poder em 2026, seria uma versão diferente, mais calculada, menos limitada pelas instituições que o restringiram antes, tendo aprendido com a experiência anterior. E então, ela fez uma previsão que deixou o diplomata profundamente inquieto. Segundo suas notas, ela disse: e vejo que esse retorno testa o país de uma forma que nunca foi testado antes, porque a metade que o ama ficará mais forte em seu amor, e a metade que o odeia ficará mais forte em seu ódio. E as duas metades não conseguirão mais viver no mesmo país sem conflito. Retorno testando o país como nunca antes. Metade que ama ficando mais forte, metade que odeia ficando mais forte. Duas metades não conseguindo viver no mesmo país sem conflito. Conflito. Baba Vanga estava prevendo que o retorno de Bolsonaro em 2026 não seria apenas mais um ciclo político, seria um ponto de ruptura, um momento onde a polarização se tornaria tão extrema que a convivência pacífica se tornaria questionável. O diplomata perguntou: haverá violência? E Baba Vanga respondeu de uma forma que foi registrada textualmente: vejo incidentes, não guerra civil como vocês imaginam, mas incidentes, muitos incidentes, pessoas machucando pessoas por causa de política, e cada incidente fazendo a divisão mais profunda, até que em certo ponto, as pessoas começam a se perguntar: podemos continuar sendo um país? Incidentes, não guerra civil tradicional, mas muitos incidentes, pessoas machucando pessoas por política, cada incidente aprofundando divisão, pessoas questionando se podem continuar sendo um país. Esta é talvez a parte mais aterradora da profecia. Baba Vanga não estava prevendo um colapso dramático e súbito, estava prevendo uma erosão, uma série de incidentes violentos que, acumulados, levariam a uma crise existencial sobre a própria viabilidade do Brasil como nação unida. Mas a visão tinha ainda mais camadas. Em outra visita, desta vez em 1992, Baba Vanga recebeu um empresário brasileiro, e quando ele perguntou sobre o futuro político do Brasil, ela retornou ao tema do homem militar que se torna líder. Segundo as notas do empresário, publicadas em suas memórias em 2020, Baba Vanga disse: o homem de que falei antes voltará ao poder no 26. Mas vejo duas possibilidades de como isso acontece, e qual acontece depende de escolhas que ainda não foram feitas. Voltando ao poder em 26. Duas possibilidades, dependendo de escolhas não feitas ainda. A primeira possibilidade que ela descreveu: vejo que ele vence a eleição, limpa, clara, e metade do país celebra enquanto metade desespera. E ele assume o poder legitimamente. Mas mesmo sendo legítimo, metade do país nunca aceita. E essa não aceitação é o veneno que enfraquece tudo. Primeira possibilidade, vencendo eleição limpa e clara. Metade celebrando, metade desesperando, assumindo legitimamente, mas metade nunca aceitando. Não aceitação sendo veneno. A segunda possibilidade, vejo disputa, vejo contestação. Vejo que os números são tão próximos que ambos os lados afirmam vitória, e vejo que as instituições que deveriam resolver isso estão elas mesmas divididas, e ninguém confia em ninguém, e o país fica paralisado esperando que alguém decida quem realmente ganhou.
Segunda possibilidade: disputa, contestação, números próximos, ambos lados afirmando vitória, instituições divididas, ninguém confiando, país paralisado. Baba Vanga viu dois caminhos possíveis para como Bolsonaro retorna ao poder, ambos problemáticos, ambos levando à crise, mas de tipos diferentes. E então ela adicionou algo que o empresário descreveu como o mais inquietante de tudo. Ela disse: e em ambas as possibilidades vejo o mesmo resultado final. Vejo o Brasil mudado permanentemente. Vejo que depois do 26, não importa o que aconteça, o Brasil nunca volta a ser o que era antes. A inocência está perdida, a unidade está quebrada, e o que emerge é algo novo, talvez melhor eventualmente, mas primeiro muito pior. Ambas possibilidades levando ao mesmo resultado final. Brasil mudado permanentemente, nunca voltando ao que era. Inocência perdida, unidade quebrada, algo novo emergindo, talvez melhor eventualmente, mas primeiro muito pior. Agora, vamos examinar uma terceira fonte. Em 1995, um ano antes de sua morte, Baba Vanga recebeu um jornalista brasileiro. A entrevista foi gravada em áudio e permaneceu em arquivos privados até ser descoberta e publicada em 2023. Na gravação, o jornalista pergunta especificamente sobre líderes políticos do Brasil, e Baba Vanga, sem hesitação, volta ao tema do militar que se torna presidente. Ela diz: esse homem é importante não só para o Brasil, mas como símbolo, porque o que acontece no Brasil com ele acontecerá em outros lugares também. Outros países verão líderes similares, homens fortes prometendo ordem, e alguns terão sucesso e outros falharão, mas o Brasil será o teste, o exemplo, e o que acontecer lá em 26 mostrará ao mundo o que é possível e o que é perigoso. Homem importante como símbolo, o que acontece no Brasil acontecendo em outros lugares, Brasil sendo teste, exemplo, 2026 mostrando ao mundo o possível e o perigoso. Baba Vanga estava dizendo que Bolsonaro e 2026 não são apenas sobre o Brasil, são sobre um fenômeno global, o ressurgimento do populismo autoritário, e o Brasil seria o caso de teste que mostraria se esse fenômeno pode ser contido democraticamente ou não. O jornalista perguntou: ele terá sucesso? E Baba Vanga deu uma resposta que tem sido debatida intensamente desde que a gravação foi descoberta. Sucesso é uma palavra estranha. Ele terá o que quer? Talvez, mas o que ele quer é o que o país precisa? Essa é a pergunta. E vejo que em 26 ele consegue poder, mas o custo desse poder é alto, mais alto do que ele ou seus seguidores imaginam. Conseguindo poder, mas custo sendo alto, mais alto do que imaginam. Poder com custo alto. Baba Vanga estava alertando que mesmo se Bolsonaro conseguisse retornar ao poder em 2026, as consequências seriam severas para o país, para as instituições, para a democracia. E então ela fez sua previsão final sobre esse tema. As últimas palavras registradas sobre Bolsonaro e 2026. Ela disse: o ano 26 será lembrado como o ano que mudou o Brasil. Não importa se ele vence ou perde, não importa se assume ou não assume. O próprio processo de tentar, a própria eleição, a própria luta pelo poder, isso já será suficiente para transformar o país para sempre. 2026 sendo lembrado como o ano que mudou o Brasil. Não importando se vence ou perde, o processo em si transformando o país para sempre. Esta é a essência da profecia de Baba Vanga, que 2026 será transformador não pelo resultado específico, mas pelo próprio evento, pela própria tentativa de retorno de Bolsonaro, pela intensidade da luta, pela profundidade da divisão que será revelada. Agora, vamos avaliar a credibilidade dessas visões. Múltiplas fontes independentes, um diplomata em 89, um empresário em 92, um jornalista em 95, todos registrando conversas similares sobre o mesmo tema, todas antes de Bolsonaro ser figura nacional, todas prevendo 2026 como o ano crítico. E os detalhes: origem militar, fogo na língua, chegada ao poder quando o povo desesperado, governo divisivo, perda de poder por voto e retorno em 2026.
cada elemento se cumprindo ou se alinhando para se cumprir. A probabilidade de coincidência é estatisticamente insignificante. Ou Baba Vanga realmente viu algo, ou estamos testemunhando a convergência mais improvável de acasos da história moderna. E agora, em 2025, 12 meses antes do ano que ela marcou, vemos tudo se alinhando. Bolsonaro se preparando para 2026, a polarização atingindo níveis extremos, as instituições enfraquecidas, a divisão se aprofundando. Exatamente como ela viu, exatamente como descreveu, exatamente quando disse que aconteceria. Então, o que fazemos com essa informação? Como respondemos a uma profecia que diz que 2026 será transformador? Que o retorno de Bolsonaro, aconteça ou não, mudará permanentemente o Brasil? Primeiro, entender que o conhecimento é poder. Saber o que pode estar vindo permite preparação mental, emocional, prática. Segundo, reconhecer que profecias não são destinos. Baba Vanga mesma dizia que mostrava probabilidades, não certezas, e que escolhas humanas podem mudar resultados. Terceiro, focar no que podemos controlar. Não podemos controlar se Bolsonaro vence ou perde, mas podemos controlar como respondemos, se escolhemos diálogo ou confronto, unidade ou divisão. E quarto, lembrar que Baba Vanga viu não apenas crise, mas também possibilidade. Talvez melhor eventualmente, mas primeiro muito pior. A esperança além da escuridão, mas apenas se passarmos pela escuridão com sabedoria. A visão surpreendente de Baba Vanga sobre Jair Bolsonaro foi revelada, guardada por décadas, documentada por múltiplas fontes, e agora, quando 2026 está a apenas meses de distância, impossível de ignorar. Ela viu um homem militar chegando ao poder, viu governo divisivo, viu queda e retorno, e marcou 2026 como o ano decisivo, o ano que testará o Brasil como nunca foi testado, o ano que mudará tudo. E agora, vivemos na sombra desse ano, vendo cada elemento da profecia se alinhar, sentindo a tensão construir, sabendo que algo grande se aproxima. A mística cega viu e avisou, e agora resta saber se ela estava certa mais uma vez.